Muito bom dia a todos, os presentes, senhoras e senhores vereadores, o público presente, as senhoras funcionárias que estão a dar apoio à reunião. Eu começava então a nossa reunião por distribuir o resumo diário de tesouraria. Os vereadores, fazem favor. Dando conta que o total de disponibilidades se cifra num 1.058.000 euros, 658.678 euros e 53 cêntimos. Estamos então na reunião número 8 do ano 2022 e eu dava a palavra às senhoras e aos senhores vereadores, abrindo o período antes da ordem do dia para as intervenções que queiram fazer. Senhor vereador? Não? Senhora vereadora? Senhora vereadora Fernanda Cardigo, tem a palavra. Então, muito bom dia a todos. Eu queria só falar aqui sobre duas questões. Uma é em relação à fonte Maria de Lourdes no Casalinho, que eu, portanto, fui alertada por um munícipe e depois fui verificar. Está um pouco desprezada, já está completamente coberta de ervas. Quase já não se vê a fonte. Portanto, o município até disse, olha, ela costumava estar tão bem arranjadinha e agora já quase não se vê com ervas. Eu, pronto, prefiro trazer os assuntos aqui do que andar a pôr nas redes sociais, que é uma coisa que depois fica para sempre. E a outra questão é em relação à ASAL. Também vieram-me dizer que a ASAL estava instalada num corredor do Águias. Mas eu também, como não acredito no diz que disse, e fui, portanto, tentar saber junto da direção, disseram-me que não, que ainda estavam nas faias, mas que teriam que sair. Mas também me disseram que tinham enviado no início do mês um mail a sugerir alguns locais, pronto, e que ainda não tinham resposta, porque consideravam que aquele espaço do Águias não era o indicado para a atividade que têm. Pronto, e é sobre isso só. Muito obrigada, senhora vereadora. Dizer-lhe que acho que concordo plenamente consigo, acho que é um excelente princípio e acho que para nós eleitos é extremamente importante darmos o exemplo nessa matéria e, portanto, congratulo-a com o facto de ter optado por trazer os assuntos diretamente às reuniões de Câmara, em vez de escolher as redes sociais, como muita gente faz, já faziam antes e continuam a fazer, muitas vezes, que eu acho que até mais por ignorância do que propriamente por má fé, acabam por fazer passar situações que não correspondem à verdade e que depois são, como diz, ficam lá registadas e uma mentira dita muitas vezes transforma-se em verdade. Por isso eu acho que é importante e para nós eleitos acho que é fundamental termos esse discernimento e essa capacidade. Vou então responder-lhe às questões que coloca. Relativamente à fonte Maria de Lourdes, eu não tenho conhecimento. Nós temos neste momento as equipas reformuladas na rua a fazer a limpeza e a jardinagem, a parte de jardinagem. Estamos inclusivamente à espera das fardas novas que adquirimos para que as pessoas possam andar também com maior dignidade num trabalho que também é, digamos que a montra do município. E estamos a remapear o Conselho no sentido de tratarmos todas as
tratarmos todas as questões que nos vão sendo trazidas. E, portanto, estou certa que nesta reorganização do trabalho, que rapidamente as equipas passarão e farão a limpeza e colocarão a fonte em condições, aliás, como é importante que esteja. Relativamente à ASAL, o que se passa é o seguinte: a ASAL não está instalada em corredor nenhum, como é evidente, porque a ASAL continua nas faias como estava. Nós fizemos uma primeira abordagem com a ASAL no sentido de libertar a utilização, aliás, parca da Escola das Faias, e porque temos uma intenção de fazer ali alguma reabilitação da escola, fazer ali uma intervenção de melhoria daquele espaço, e temos intenção de o reafetar a outra atividade. Estamos ainda numa fase de ponderação, mas seguramente que ele será reafetado a uma outra atividade. E entramos em contacto com a ASAL, fizemos uma primeira abordagem e fizemos uma sugestão. A ASAL, numa primeira fase, aceitou essa sugestão. Posteriormente, entendeu que não havia condições para ficar nos Águias, apesar daquilo não ser propriamente um corredor, ser uma sala, e de ter condições de acessibilidade, porque não implicava subir escadas nem descer escadas, que era uma das condições que nos estava a ser colocada, sendo certo que a maior parte das pessoas que frequentam a ASAL têm ainda mobilidade para poder subir um lance de escadas, e se calhar até nem será uma coisa tão grave assim que obriga-os a fazer algum movimento, mas entenderam que não era adequado. E na sequência disso fizeram um mail de facto, indicando um conjunto de outros locais, e a senhora vereadora mostrou-se disponível para os receber e para falar, para voltarem a falar, no sentido de fazerem uma opção, até porque os locais, alguns dos que estão sugeridos, implicavam ou o município fazer arrendamentos ou, eventualmente, falar com outras atividades, com outras entidades que são proprietários dos edifícios que foram e que gerem os edifícios que foram indicados. E, portanto, na sequência desse mail, a senhora vereadora disponibilizou-se para voltar a falar com a ASAL e tentar encontrar uma solução viável. Relativamente a essa questão, não houve, entretanto, não houve nenhum avanço, porque também não houve marcação dessa reunião, nem disponibilidade para fazer essa reunião. O que temos que, a breve, trecho fazer, aliás, eu própria já tinha solicitado, porque nós queremos exatamente avançar com a recuperação nas faias e isso implica não estarem lá as coisas e as pessoas a funcionar. E também não queríamos constranger, digamos assim, a atividade da própria ASAL. Aliás, estamos muito disponíveis para encontrar um sítio e até para colaborar de algumas outras formas que julgamos que são importantes para desenvolver as atividades da própria ASAL. Por isso, esta é uma situação que estará resolvida a breve trecho, seguramente, assim que se conseguir sentar as pessoas à mesa e encontrar uma solução. Não sei se tem mais algum assunto, não? Pronto, então, assim sendo, deixem-me só aqui. Vou aumentar aqui a coisa. Bom, assim sendo, entrávamos na nossa ordem do dia. E o ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 6 de abril de 2022, que vem para deliberação, e eu punha à discussão das senhoras e dos senhores vereadores alguma sugestão de correção que queiram fazer. Eu tenho aqui mesmo só uma sugestão. Muito bem. A senhora vereadora tem a palavra. Portanto, é na página 11, já mesmo a penúltima, no início, não tem a deliberação. Acho que é isso. A proposta do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento. Falta a deliberação na sequência da discussão, é isso, não é? É. Ok. Substituição.
Ok. Então deve ser corrigida nesse sentido. Pronto. Tá bem. Ok. Há mais alguma... Não tem mais nenhuma sugestão. Sr. Vereador? Não? Senhoras e senhores vereadores? Então, com a alteração proposta pela Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, eu punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade com a alteração sugerida pela Sra. Vereadora. Damos então entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos, prestação de contas do ano 2021, que vem também para deliberação. Bom, eu fazia uma breve apresentação deste ponto, rapidamente, uma vez que o relatório de gestão e a prestação de contas foi entregue aos senhores vereadores. Este enquadramento é relativamente simples de fazer. A prestação de contas recorre uma obrigação legal apresenta o relatório, sobretudo o relatório de gestão, analisa não só a execução do orçamento do município de Alpiarça relativamente ao ano 2021, como analisa a situação económica e financeira, apresentando junto dele, anexo a ele, todas as demonstrações financeiras. As contas do município foram, como habitualmente, auditadas por um revisor oficial de contas. Eu julgo, nós já recebemos o relatório do auditor, do revisor oficial de contas, penso que foi encaminhado para os senhores vereadores. Nós recebemos, penso que antes de ontem, foi logo na sequência disso, enviámos logo para toda a gente, não tínhamos ainda, que certifica as contas que foram apresentadas. Fazer apenas uma breve nota no sentido de esta prestação de contas reporta ao ano 2021 e, portanto, reporta sobretudo a execução orçamental do anterior executivo até ao mês de outubro, portanto, novembro e dezembro já reflete a execução orçamental do novo executivo. De qualquer modo, estamos a falar de um orçamento que é um documento aprovado anualmente e, portanto, esta prestação de contas, reportando-se ao ano 2021, é sobretudo a verificação da execução do orçamento relativo exatamente a esse ano. Não sei se os senhores e as senhoras vereadoras têm alguma dúvida e eu estou à vossa disposição para vos esclarecer, dizer apenas que o revisor oficial de contas certificou as contas, considerando que elas estão em conformidade, verificou, como é obrigatório de lei, todas as informações que o município prestou sobre as várias componentes desta prestação de contas. Chamou a atenção, tem dois ou três factos para os quais chama a atenção, relativamente, sobretudo, à questão da agroalpiarça, que é uma questão que se mantém, enfim, no circuito de influência e de importância para o apuramento das contas do município. E faz referência, sobretudo, a essa questão e de uma forma enfática relativamente ao peso que a manutenção da situação da agroalpiarça tem para o município. E nós, mais adiante, veremos que ela se materializa ano após ano e, portanto, este Executivo também terá sobre esta matéria uma posição a assumir. Eu ficaria à vossa disposição para qualquer esclarecimento ou qualquer dúvida que tenham, e julgo que não há necessidade de, dadas a vasta extensão de informação, de estar a alongar-me muito mais. O relatório das atividades que foram desenvolvidas por cada um dos serviços do município também é extenso e pormenorizado e, portanto, reflete o que foi exatamente, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da execução do próprio orçamento em termos de grandes opções do plano, reflete aquilo que foi a atividade do município. Pensamos que reflete com rigor e com transparência e, portanto, é isso que está ao cargo agora dos senhores e das senhoras vereadoras de apreciarem.
Eu passava a palavra ao Sr. Vereador João Pedro Reiolos. Tem a palavra. Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Vereadores, funcionários do município e público presente. Portanto, como disse e bem, portanto, este é um documento que decorre da lei em termos da prestação de contas e que tem um enquadramento definido em termos da sua composição. É um documento que, naturalmente, eu pessoalmente estive grande parte ligado ao que está refletido neste documento, porque fui responsável também das finanças locais até outubro, portanto, e também nos últimos mandatos, e que eu gostaria de fazer aqui algumas referências no sentido de dizer que reflete o processo, portanto, de consolidação financeira levado a cabo ao longo dos anos de gestão CDU, que nestes 12 anos, também neste ano de 2021, reflete uma dívida total de cerca de 4,5 milhões de euros, o que significa cerca de 8,8 milhões abaixo daquilo que tínhamos em 2009. Todo este processo permitiu que tenhamos chegado a uma possibilidade de investimento do município, da sua gestão em termos de alguma normalidade, na ordem dos 5 milhões de euros, portanto está 53% abaixo do limite de endividamento, que é de cerca de 9 milhões de euros, e que, portanto, reflete de certa maneira também essa possibilidade em termos de futuro. Foi um percurso que, para além da consolidação financeira, foi possível também fazer um conjunto de investimentos importantíssimos no nosso concelho, em diversas áreas, designadamente na área da regeneração urbana, quer com a construção da praça do município e todo este espaço envolvente em que nós nos situamos, quer também na área do jardim municipal, que permitiu condições de atratividade para revitalizar toda aquela zona, quer também na zona, o próprio mercado municipal, quer interior, quer em termos exteriores, quer na área da cultura, com um investimento também que foi feito na Casa Museu dos Patutos, na primeira e na segunda fase, que também revitalizou toda aquela e regenerou requalificou todo o espaço da Casa Museu dos Patutos, quer na área da educação, onde foi possível construir o centro escolar, portanto, requalificar toda a escola do Frade Baixo, a escola básica de Alpiarça, e também preparar e assinar o contrato, iniciar a obra praticamente iniciada da escola secundária, portanto, uma ambição também de muitos anos em relação a uma escola que tinha mais de 40 anos. Além de toda a substituição de iluminação pública do concelho, a recuperação, portanto, substituição do relevado do estádio, todo um conjunto de investimentos que foram feitos, portanto, e que são utilizados em prol da população, conjugado com a consolidação financeira, foi um percurso do qual, portanto, eu pessoalmente me orgulho, a CDU também se reconhece como sendo um percurso extremamente positivo e que estas mesmas contas o refletem, daí que, naturalmente, iremos votar a favor desta prestação de contas. Disse. Senhores vereadores, tem mais alguma intervenção? Bom, dito isto, eu punha a proposta de relatório de prestação de... Sim. É só uma coisinha, não é nada de especial. Eu só queria pedir-vos, como estou ali a informação, depois não vou aproveitar para continuar a assistir. Eu trazia a original e depois para vos pedir para rubricar. Para ficar, publicar e... Era só isso, desculpa. Obrigada, doutor. Bom, assim sendo, eu punha a prestação de contas, o relatório de gestão e a prestação de contas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
passávamos ao ponto 3, proposta de autorização de compromisso plurianual, que vem exatamente também para deliberação. Esta proposta é para a emissão de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual com a aquisição de combustível rodoviário, designadamente gasóleo a granel. Esta situação da aquisição de combustível que o município naturalmente tem necessidade de fazer é feita através do recurso a acordo quadro e normalmente reflete-se na necessidade de assunção de compromisso plurianual, assumir este encargo e, portanto, a aquisição é feita já com a perspectiva de se fazer de se assumir o encargo para os anos económicos de 22, 23, 24 e 25. É necessário que esta despesa, que é resultante deste procedimento de contratação, como dá lugar a este encargo para mais de um ano económico, é necessário que seja autorizado o compromisso plurianual e é isso que se pede à Câmara. Queria fazer uma ressalva relativamente ao quadro que vem anexo a esta proposta, que tem um erro. Relativamente ao ano 2024, o valor de aquisição estimado tem aqui um 3 a mais, tem 1.330.000. Exatamente. Pois a perspectiva não é muito agradável relativamente aos preços do combustível, mas talvez não precisemos de ir tão longe. E, portanto, o que está perspectivado e, naturalmente, com os preços do combustível a subir da forma como nós temos verificado, obriga-nos também a estimar esta aquisição, este valor relativamente à aquisição de combustível em valores superiores, substancialmente superiores àquilo que eram as nossas perspectivas até ao início da guerra na Ucrânia. E, portanto, dizer que o que está perspectivado é um total de 400.000 euros, um valor total de 492.000 euros, com IVA, até 2025, como referi, e que perspectiva para o ano 2022 um valor de 105.000 euros, para o ano 2023 133.333,33 euros, igual valor para 2024 e para 2025 28.333,34 euros, num valor total de 400.000, com acrescido de IVA que dará os 492.000. E esta proposta de autorização para a assunção do compromisso plurianual vem exatamente para a deliberação da Câmara. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Sim, faz favor, Sr. Vereador João Pedro Reales. Portanto, esta autorização de assunção de compromisso plurianual, portanto, é um procedimento normal em termos de aquisição, para um movimento normal também do município. Ele vem à Câmara porque tem um valor superior a cerca de 100.000 euros em termos do seu plurianual, porque nós ainda há pouco tempo aprovámos aqui uma autorização genérica até esse mesmo valor. A minha questão tem a ver com exatamente os valores, porque ainda o ano 2021 nós aprovámos as contas com uma aquisição de combustíveis de 171.000 euros. Nós temos aqui estimado 164, mais ou menos, por ano, e que já houve uma variação de cerca de 30% em relação ao ano 2020, e o valor se considera suficiente portanto, ou se há necessidade depois, possivelmente, de alterações posteriores, porque, como o Sr. Presidente disse bem, as perspectivas não são muito boas em relação a este assunto do preço dos combustíveis e, portanto, a questão tem só a ver com o valor em si, mas naturalmente que iremos aprovar portanto, a proposta apresentada. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não, dizer, de facto é uma estimativa que se avança neste momento. Naturalmente, estes valores são muito voláteis do ponto de vista da sua estabilidade.
Nós estamos a procurar fazer uma divisão que nos permita enquadrar esta despesa de uma forma previsível, mas na realidade nós estamos aqui a trabalhar com dados que se podem alterar de uma forma muito rápida e sem grande possibilidade da nossa parte de resolver a questão. O que nós estamos também é a procurar fazer aqui algumas poupanças no ponto de vista dos consumos relativamente ao gasóleo, sobretudo ao gasóleo. O município não usa este gasóleo exclusivamente para a sua utilização direta. O município fornece gasóleo a várias instituições e nesta circunstância a possibilidade de nós racionarmos de algum modo o consumo do gasóleo está em cima da mesa, inclusivamente com a possibilidade de futuramente podermos vir a adquirir veículos elétricos que possam substituir estes níveis de consumo. De qualquer modo, estamos a falar naturalmente de previsões, estamos a falar de estimativas e, portanto, se houver necessidade, o que é muito provável que haja, nós teremos que revisitar estes valores e adequá-los àquilo que a realidade nos possa impor. De qualquer modo, esta é a estimativa que nós fazemos neste momento, sendo certo que, como diz, tudo isto é um bocadinho incerto e inseguro, mas é o que nos permite, pelo menos, planear esta aquisição ao longo dos próximos anos. Eu ponho então este ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a autorização para a assunção do compromisso plurianual para a aquisição de combustível rodoviário, designadamente gasóleo a granel. O ponto número 4 é uma revisão orçamental, número 2 de 2022. Eu faria rapidamente também esta apresentação, que aliás está vertida nos documentos que foram enviados aos senhores vereadores e que se prende sobretudo com 3 rúbricas em que houve necessidade de fazer a alteração orçamental. As 2 primeiras dizem respeito à assunção de transferência de competências que tiveram entretanto lugar. Uma delas relativamente à saúde e outra relativamente à ação social. Como sabem, o município, não obstante, num dos casos a situação não estar completamente definida, peço desculpa, são 3 casos, é a ação social, a educação e a saúde. No primeiro caso, tem a ver com a saúde, nós não temos ainda efetivada a assinatura do auto de transferência de competências, como não tem a esmagadora maioria dos municípios, pelo menos da Lesíria e do Tejo. Há aqui algumas situações que acerca das quais têm sido solicitados esclarecimentos e clarificações. Até agora, o Ministério da Saúde não tem dado, sobretudo através da ACSS e da ARS, não tem dado os esclarecimentos que nós solicitamos. Uma das situações que é mais premente prende-se com o edifício onde funciona a unidade de saúde familiar e, portanto, o centro de saúde. O edifício não está devidamente legalizado, está em processo de legalização agora, porque, por sugestão nossa, a Casa do Povo, que é a legítima proprietária do edifício, desencadeou agora o procedimento para a constituição da propriedade horizontal, de forma a que se possam autonomizar frações e que o município possa receber a fração que diz respeito ao centro de saúde, uma vez que o município não vai receber, nem pode receber todo o edifício, ele não está afeto à saúde todo, portanto, nós só podemos receber a parte que está afeta ao desenvolvimento da atividade na área da saúde, e como essa situação não está ainda completamente resolvida, nós não assinamos ainda o auto, porque isso implica que saibamos exatamente o que é que nos vai ser cedido
e qual é que é a nossa responsabilidade em termos de custo de manutenção do próprio edifício. E, portanto, como não está definido, nós não assinamos o auto, devolvemos para posteriores esclarecimentos. O auto definitivo ainda não veio, a informação última que tivemos é que até a situação do edifício estar esclarecida, que o edifício não será transferido para a autarquia. E, portanto, até estar regularizada, não será transferido. De qualquer forma, permanecem ainda dúvidas relativamente à contratação de pessoal e a que pessoal é que efetivamente passa a ser da obrigação do município manter e colocar no centro de saúde e, portanto, estamos a aguardar o envio do auto definitivo com as correções que solicitamos. De qualquer modo, estes são os valores que estão assumidos da parte do Ministério da Saúde relativamente à transferência de competências. Depois, relativamente à ação social, as coisas processaram-se com normalidade, nós já assumimos a competência, estamos a desenvolver, ficámos com as competências e não protocolamos com nenhuma outra entidade e, portanto, é o Serviço de Ação Social do município que vai diretamente gerir as competências que foram transmitidas e, portanto, a situação está regularizada e sem grandes sobressaltos. Relativamente à educação, ela também se operou a transferência, aliás, esta segunda sem qualquer tipo esta terceira, a educação, sem qualquer tipo de auto, porque funciona de uma forma diferente, sobretudo no caso da saúde, e, portanto, foi assumida desde logo. Os valores e as responsabilidades foram, entretanto, sendo discutidas, quer com a direção do agrupamento, quer com o Diretor Regional de Educação, e nós estamos a fechar o protocolo de transferência de competências com os valores que estão aqui também refletidos. E, portanto, há necessidade de fazer esta revisão orçamental para nós enquadrarmos estas novas responsabilidades, quer enquanto receita, quer enquanto despesa, no nosso orçamento. A outra razão pela qual é necessário fazer esta revisão orçamental prende-se com a necessidade de equilibrar as contas da Agropiarsa. Esta situação não é nova. Nos últimos 2 anos foi necessário o município proceder à transferência de verbas para equilíbrio das contas da Agropiarsa, uma vez que a cooperativa tem, nos últimos 2 anos, apresentado resultados negativos. Aquilo que a lei nos obriga a fazer é exatamente a fazer esta transferência para assegurar o equilíbrio das contas. No caso, tem que ser as participantes, as entidades detentoras da cooperativa que têm esta obrigação. O município de Alpiarça detém a cooperativa Agroalpiarça em 99,86% e, portanto, tem a obrigação e a necessidade, neste caso, de proceder à transferência na situação concreta e neste ano do montante de 46.547,85 €, de forma a permitir equilibrar as contas da Agropiarsa. E esta alteração vem exatamente para permitir que esta transferência se faça. Dizer que, como eu referi, nos últimos 2 anos as transferências têm sido mais ou menos desta ordem de grandeza, na casa dos mais de 40 mil €, que no ano transato a transferência que deveria ter ocorrido até ao mês de setembro não foi realizada até ao mês de setembro. Já o novo executivo é que fez esta transferência antes do final do ano. E o que aconteceu é que isto deu origem, uma vez que não foi cumprido o prazo, deu origem a que o Tribunal de Contas tivesse imediatamente colocado sobre a Agroalpiarsa um conjunto de questões às quais temos vindo paulatinamente a responder, mas que levantam aqui uma situação complexa e complicada relativamente ao funcionamento da cooperativa e à forma como o município tem gerido a cooperativa.
E, portanto, nós estamos a fazer agora a alteração orçamental exatamente para procurar cumprir o prazo que nos está definido, sob pena de a dívida da Agroalpiarça contar para efeitos de apuramento da dívida do município, que é uma coisa que, cumprindo a obrigação de reequilíbrio das contas, desde que seja feito dentro do prazo, a dívida da Agroalpiarça fica fora do universo de apuramento de dívida para efeitos de capacidade de endividamento do município. Dizer que esta questão e as questões que o Tribunal de Contas tem colocado são relativamente complexas e a essas questões também, já agora aproveitar para informar, têm sobrevindo outras, designadamente a não aceitação por parte do IFAP dos contratos de arrendamento e mais um conjunto de outras questões que oportunamente trataremos, que nos criam e que nos estão a criar aqui algumas dificuldades de manutenção da situação como ela estava, apesar de todos nós mais ou menos conhecermos a situação de inviabilidade praticamente da cooperativa Agroalpiarça. De qualquer forma, esta é uma alteração orçamental que nos permite operar esta transferência financeira no sentido de equilibrar as contas e cumprirmos aquilo que a lei nos determina. Dito isto, eu ponho à discussão o ponto das senhoras e senhores vereadores. Não sei se tem alguma. Senhor vereador João Pedro Arraiolos, tem a palavra. Portanto, esta alteração orçamental, como disse a Sr. Presidente, e bem, diz respeito à introdução de um conjunto de rúbricas referentes à transferência de competências. O exemplo da saúde, não só do edifício, mas também de uma série de questões que são levantadas. Também noutras áreas achamos que todo este processo é um processo em que a Lei 50/2018, salvo erro, define regras para que seja feito e que há uma série de premissas que não são cumpridas em relação àquilo que está definido, desde logo a questão da identificação das responsabilidades, da criação de comissões de acompanhamento e toda uma série de situações em relação à transferência de competências, que nós já manifestámos a nossa discordância em relação a todo este processo e daí que, naturalmente, nos iremos abster, portanto, nesta proposta de revisão orçamental, essencialmente pela não concordância com todo este processo. Disso. Muito bem, Sr. Vereador. Não havendo mais nenhuma intervenção, eu punho ao ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com a abstenção dos senhores vereadores da CDU. Passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. O ponto 5 prevê... Vou só botar aqui ao início. A apreciação do relatório de gestão e contas das águas do Ribatejo, relativamente ao ano 2021, que vem também para deliberação. Eu faria apenas uma pequena nota. Só aqui tentar. O relatório fundamentalmente reflete aquilo que foi um ano em que ainda se sentiram de forma muito acentuada os efeitos da pandemia Covid-19 e, portanto, esta foi uma situação que afetou todas as áreas da economia do país e não só, naturalmente, sobretudo as áreas da saúde, mas com grande enfoque nas áreas... Está difícil hoje. Nas várias áreas económicas, é porque saiu do sítio e assim é mais difícil.
Peço desculpa, só tentar voltar ao início onde... Eu já deixei o documento aberto, que era exatamente para evitar que isto acontecesse, mas, pelos vistos... Bom... Não, peço... Bom, e portanto aquilo que se refere sobretudo é que, pese embora, à medida que os níveis de vacinação foram aumentando e a situação sanitária tenha registado uma evolução positiva, a verdade é que o período, este ano, foi extremamente marcado ainda pela pandemia. Apesar de existirem ainda muitas restrições, com novos períodos de confinamento e com um conjunto de outras restrições, as Águas do Ribatejo, tal como outras entidades, foi-se preparando para estas dificuldades e, com base na experiência passada, também conseguiu-se manter uma resposta positiva no fornecimento, sobretudo no fornecimento da água, e no desenvolvimento de um conjunto de outros trabalhos que são conexos com a atividade do fornecimento da água e que foram, de alguma maneira, sendo ultrapassados. É claro que estes impactos têm a ver, sobretudo, com as disponibilidades de funcionários e da capacidade das próprias Águas do Ribatejo prestarem o serviço que lhes está cometido, mas também introduziu diversas dificuldades e outros constrangimentos nas cadeias de valor e do fornecimento de materiais, que se fizeram sentir na atividade da empresa, aliás, como na atividade económica em geral. Coisa que estamos outra vez a sentir agora com o acréscimo, estando num período da pandemia com menor impacto, com o período do início da guerra, voltámos a ter um constrangimento enorme com o aumento generalizado dos preços dos diversos materiais, os serviços e a energia, em particular nos combustíveis, e, sobretudo, com a dificuldade de entrega atempada de um conjunto de materiais que também estão em falta. Esta questão verifica-se relativamente às Águas do Ribatejo, como se verificam relativamente aos municípios em geral. No relatório estão apresentados os principais dados da atividade e da situação económico-financeira da empresa. Ao longo do documento e de uma forma mais detalhada estão apresentados os dados mais relevantes relativamente à atividade e também os elementos e demonstrações financeiras até ao dia 31 de dezembro de 2021. Referir que a atividade da empresa, não obstante estas circunstâncias, revelou ainda assim um equilíbrio do ponto de vista financeiro. Esta empresa optou e tem optado por indicação dos seus associados, dos seus detentores, das entidades que participam nas Águas do Ribatejo, tem optado sistematicamente pela integração dos valores líquidos na própria empresa em termos de investimento e não tem feito distribuição de dividendos aos seus associados. Continuou a recorrer a financiamento bancário e à apresentação de projetos a nível de financiamento comunitário e, portanto, o desenvolvimento do ano 2021 foi muito similar àquilo que tem sido a opção de gestão financeira das Águas do Ribatejo, com estes constrangimentos que vos descrevi, que têm a ver e que são do conhecimento geral e que têm a ver exatamente com as alterações que a situação pandémica nos veio impor. De qualquer modo, as contas foram distribuídas aos senhores vereadores, estão refletidas, há um conjunto de investimentos que estão previstos para um futuro mais breve relativamente ao município de Alpiarça, tendo em conta e comparativamente aos investimentos já realizados.
há, de facto, um conjunto de municípios associados às águas do Ribatejo que têm uma rede de fornecimento de água e saneamento substancialmente inferior, em termos percentuais, àquele que o município de Alpiarça já tem. E se recordam, estes investimentos substanciais foram feitos, sobretudo, no início do período de funcionamento das águas do Ribatejo, têm vindo a ser feitos. É possível constatar que a fiscalização, por exemplo, da questão das fugas em Alpiarça tem tido resultados muito positivos. Nós temos substancialmente menos pergas do que têm outros municípios do universo das águas do Ribatejo. E há um conjunto previsto de investimentos que passa substancialmente pela desativação da ETAR e pela construção de uma nova ETAR, Almeirim-Alpiarça, neste caso, que estará também dependente, tal como outros grandes investimentos, estará dependente do financiamento comunitário ao qual as águas do Ribatejo se preparam para se candidatar. Neste cômputo geral, nós continuamos a considerar que foi e continua a ser importante que haja uma empresa totalmente pública a gerir o fornecimento de água, empresa que, apesar de todos os constrangimentos e das possíveis falhas que tenha, continua a prestar um serviço de qualidade comparativamente com outras empresas ao longo do país inteiro, que tem sido referenciada em fóruns internos e internacionais relativamente às suas práticas e à forma como é gerida, e isso, de algum modo, reflete a importância de nós mantermos na esfera pública o fornecimento de um bem essencial e de termos conseguido ao longo dos anos também que o investimento em saneamento e na qualidade da água e do fornecimento da mesma tenha vindo paulatinamente a aumentar. Não tenho dúvidas que sem esta capacidade, sem esta organização, sem haver umas águas do Ribatejo, o município de Alpiarça, tal como a esmagadora maioria dos municípios, não teria tido capacidade para fazer os investimentos que foram feitos e para recuperar, sobretudo, a sua rede de fornecimento em baixa, não teria tido capacidade para fazer toda esta recuperação ao longo destes anos. E, portanto, as contas e a atividade financeira das águas do Ribatejo refletem também essa forma e essa opção de gestão. Já agora só informar que, entretanto, o diretor executivo das águas do Ribatejo aposentou-se, o Engenheiro Moura de Campos, e neste momento exerce as suas funções o Dr. Miguel Carrinho, que estava já como diretor financeiro e, portanto, que assumiu esta direção executiva que era desempenhada pelo Engenheiro Moura de Campos. Eu punho o assunto à discussão. Senhoras e senhores vereadores, ninguém tem nenhuma intervenção para fazer e, sendo assim, punha à votação quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Está aprovado por maioria, com os votos a favor dos senhores vereadores do PS e com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 6 da nossa ordem de trabalhos... Sim, está bem. Muito bem, a senhora vereadora ausenta-se tem uma relação familiar neste caso, familiar não, profissional com a Arpica, cuja direção faz parte e, portanto, nós vamos tratar do ponto número 6, que é o acordo de revogação do contrato de comodato celebrado entre o município de Alpiarça e a Arpica, que vem exatamente também para deliberação. Eu fazia aqui apenas um breve esclarecimento relativamente a este acordo. Nós
revogámos o contrato comodato que existia para o edifício multiusos, aqui mesmo em frente aos Passos do Concelho, que tinha sido celebrado entre o município e a ARPICA. Na verdade, nós, em termos de reorganização do funcionamento do município, desde o início que já tínhamos feito esta referência, é a opção deste Executivo centralizar o atendimento ao público num único espaço que permita que quem precisa dos serviços do município se dirija àquele espaço e possa ali tratar de todos os assuntos, ou da maioria dos assuntos que pode ter interesse em tratar, ao invés de ter que circular entre os vários serviços do município, fazer marcações ou esperar o atendimento, e assim é atendido num único local sobre os assuntos do seu interesse. E, portanto, estabelecemos um balcão único, um balcão de atendimento único, que está exatamente neste edifício onde a ARPICA tinha, mediante o acordo de comodato que tinha, a funcionar o CLDS 4G, que estava a ocupar, digamos assim, o edifício. Nós tivemos necessidade de fazer ali algumas intervenções, sobretudo criar ali um espaço mais isolado, que permitisse o atendimento de forma de forma privada, enfim, com alguma privacidade, sobretudo nos casos da ação social, e, portanto, e optámos por, na falta de termos um espaço dentro do município, dentro deste edifício, que permitisse fazer esse balcão, entendemos que o melhor local, dada a sua proximidade também com os serviços, seria o edifício multiusos. E, portanto, entramos em conversações com a ARPICA e foi possível realojar o serviço do CLDS 4G numa sala no Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, onde neste momento estão a ser desenvolvidas as atividades que o CLDS já vinha desenvolvendo e, portanto, e continuará a desenvolver. E esta é a razão pela qual houve necessidade de revogar o contrato de comodato, exatamente para, no interesse do município, utilizar o edifício para os efeitos que referi. E é exatamente esta revogação que vem, uma vez que o contrato de comodato também tinha sido apresentado em reunião de Câmara e tinha sido celebrado com a Câmara a pronunciar sobre o mesmo, entendemos que a forma de fazer cessar o contrato deve ter o mesmo formalismo. E, portanto, o que se propõe à Câmara é que delibere aprovar a revogação do contrato de comodato do edifício designado por edifício multiusos, celebrado entre o município e a ARPICA, no mês de junho do ano 2021, com efeitos reportados a 31 de março do ano 2022, bem como a aprovar a minuta de acordo de revogação do contrato de comodato em anexo à presente proposta. Eu ponho à discussão, se algum Sr. Vereador, faz favor. Portanto, em relação a este contrato de comodato, que foi estabelecido em junho do ano passado, deveu-se essencialmente à dificuldade também da ARPICA em, portanto, arranjar um local próprio para o desenvolvimento deste programa. Era um contrato de comodato que terminava daqui a pouco mais de um ano, agosto de 2023, que é quando estava previsto terminar também o contrato, pelo menos o que tenho presente, e que naturalmente incluía também a possibilidade da utilização deste espaço futuro, caso houvesse essa necessidade. Houve, portanto, como se explana esta própria revogação, o acordo entre as partes. Uma das questões que eu tinha era onde é que tinha sido colocado, também já foi respondida, e, portanto, tendo em conta que foi estabelecido com um determinado fim e que houve esse compromisso da nossa parte, portanto, irei optar pela abstenção. Bom, disse já agora, a propósito disto, antes de colocar o ponto à votação, o seguinte. Não é incomum, não é raro que o município seja solicitado para disponibilizar instalações para os mais variados efeitos. Esta é uma questão extremamente complicada de gerir
primeiro porque o município tem escassos meios do ponto de vista de disponibilidade para alojar um conjunto de associações ou de atividades que pretendem solicitar os espaços. Depois, porque, em termos gerais, isto obriga a que o município assegure a limpeza, a segurança e um conjunto de outras responsabilidades relativamente aos edifícios. Muitas vezes o fornecimento, o pagamento da água, de luz, de gás, etc. E nem sempre as entidades, não é este o caso, porque o CLDS tinha continuamente atividades, apesar de não serem diárias, mas tinha continuamente atividade neste edifício. De qualquer modo, há muitos outros casos onde as situações não é essa e nem sempre as entidades que estão a ocupar espaços públicos desempenham uma atividade consequente e com periodicidade. Às vezes vai-se lá uma vez de vez em quando, outras vezes nem se vai lá e vai-se lá uma vez ou duas por ano. E esta situação é uma situação que nos preocupa, uma vez que começam a haver outras entidades e começa a haver também da parte do município a necessidade de desenvolver atividades em espaços e depois se ver sem soluções para situações que têm uma dinâmica nova e completamente diferente. E isto é uma questão difícil de ultrapassar, uma vez que os meios são sempre escassos e, portanto, nós temos que fazer aqui um exercício para tentar privilegiar as entidades que efetivamente desenvolvem atividade nos espaços. Essa é uma preocupação, não é uma preocupação de fazer discriminação entre ninguém, é uma preocupação em que os espaços que estão ocupados e que são do município estejam ocupados sobretudo por entidades ou associações ou atividades que não têm capacidade de custear designadamente os consumos que fazem de energia ou até de rendas e pedir a outras entidades que têm essa capacidade ou cujos orçamentos permitem essa capacidade que ocupem espaços que não sejam diretamente do município e que não sejam nestas condições. Por isso, a nossa intenção também é fazer um bocadinho um périplo por tudo aquilo que são os espaços que temos do município e que estão disponíveis para poder ser cedidos, dependendo a que título, e reorganizarmos um bocadinho as atividades e procurarmos ter os espaços preenchidos, porque os edifícios, se estiverem vazios, é muito mais difícil de manter e degradam-se, diria eu, mais rapidamente. De qualquer forma, é preciso que eles sejam mantidos com atividade e não propriamente reservar espaços e depois não se desenvolverem lá atividades em prejuízo de outros que eventualmente estariam a fazer. Não é este o caso, como digo, tanto que o CLDS encontrou imediatamente, nós sugerimos, em conversações com a direção dos Águias, sugerimos aquele espaço, é um espaço central, que é acessível, que tem todas as condições, aliás, como nós achávamos que tinha também para a ASAL, não só a centralidade, mas até a proximidade com outro tipo de atividades, e no caso da ASAL, a proximidade com o próprio clube, com os espaços que o clube tem para as atividades físicas e a proximidade com o CLDS, dado que muitas atividades são comuns ou repetem-se, quer promovidas pelo CLDS, quer no âmbito da ASAL, achávamos que aquele espaço, o espaço que tínhamos visto com os Águias, que tinha condições também. Assim não entendeu a ASAL e, portanto, nós essa circunstância teremos que tratar noutro fórum. Muito bem. Assim sendo, eu punha este ponto à votação. Estamos a votar o acordo de revogação do contrato de comunidade celebrado entre o município de Alpiarça e a Arpica. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador da CDU, tendo-se ausentado a Sra. Vereadora, que eu peço, faz favor, que agora possam chamar para a continuidade da nossa reunião.
Deixa-me só voltar aqui. O ponto 7 é a transferência financeira para o equilíbrio de contas da Cooperativa Agroalpiarça, que vem também para deliberação. O ponto foi genericamente apresentado no ponto anterior em que aprovámos as alterações orçamentais no sentido de permitir o enquadramento das transferências de competências e exatamente esta transferência. E, portanto, eu dispensava-me de fazer mais comentários, apenas dizer que, como eu referi, sendo a participação do município na Cooperativa Agroalpiarça de 99,87 e não 86, como eu tinha referido há pouco, o montante, o resultado antes de impostos é de menos 46.608,44 €, sendo que com esta percentagem o município tem que transferir 46.547,85 €. E, portanto, dada esta necessidade, aprovámos a revisão orçamental e agora o que se submete à Câmara é a Câmara autorizar esta transferência financeira para o equilíbrio de contas da Cooperativa Agroalpiarça. Punha à discussão, sim, faz favor, Sr. Vereador. Gostaria só de fazer aqui algumas considerações em relação a todo este processo. Dizer que a Agroalpiarça esteve numa situação extremamente complicada, de conjunto de penhoras, de injunções, de um volume de dívida muito grande e que foi desenvolvido um trabalho ao longo dos anos de portanto, valorização e recuperação da própria imagem, quer do produto, quer também em termos de funcionamento. Portanto, esse processo levou a que portanto, houvesse um percurso positivo até ao ano de 2019, em termos dessa mesma recuperação, quer em termos de dívidas a fornecedores, quer também, portanto, da diminuição do endividamento bancário ao longo dos anos. Portanto, em termos de vendas, foi feita sempre uma evolução positiva. Lembrar que há 10 anos atrás as vendas andavam na ordem dos 150 mil euros, portanto, e em 2019 na ordem dos 358 mil euros, salvo erro. Ainda o ano 2012, 2013 também na ordem dos 200 mil euros, portanto, essa evolução foi uma evolução positiva no sentido de haver uma diversificação de vendas de produto, deixarmos de vender produto a granel, portanto, a valores mais baixos, para poder vender de uma forma mais rentável, portanto, e que a partir do ano de 2019, para além da redução de produção que existiu em 2020, que penalizou em muitas contas de 2020 em cerca de 35 mil euros, também, portanto, a questão pandémica não pode sair daqui da equação. Referir também que a Lei de 50 de 2012, que se aplica essencialmente também que levou até à extinção de muitas empresas municipais por esse país fora, que tinham funções específicas portanto, divergir ou retirar do município um conjunto de contratações e de operações que eram responsabilidade dos próprios municípios, que aqui não se aplica. Portanto, aqui é uma situação excepcional, deve ser quase única, deve haver muito poucos municípios com cooperativas agrícolas ou com outro tipo de atividade. E, portanto, isso são situações excepcionais, extraordinárias, e que dessa mesma forma terá que se tentar encontrar aqui, juntamente com as entidades, o seu enquadramento. Porque é uma marca que está valorizada, é uma marca que está reconhecida no mercado, que vinha num percurso ascendente e que tinha possibilidade, e acho que continua a ter possibilidade, com o desenvolvimento do mercado normal, também de
diversificar o seu negócio, sendo que, havendo uma diversificação também de clientes, é mais fácil, portanto, estas oscilações de mercado, portanto, resistir às oscilações de mercado e promover esse mesmo produto no sentido de ele ser mais valorizado e ser vendido a valores substancialmente superiores, essencialmente em garrafa, que havendo, portanto, um conhecimento e uma marcação de território em termos de mercado, acho que há possibilidade de se avançar, onde uma das condicionantes também que tivemos no ano 2021 foi um aumento de cerca de 30% dos custos de produção, que naturalmente vem também influenciar negativamente a operação, mas que acho que qualquer solução que seja tomada deve ser tida em conta este percurso, esta valorização e a própria promoção do concelho, com a marca Quinta dos Patudos e portanto, que é detentora, que a Agroalpiarça é detentora dessa mesma marca. Disso. Não sei se mais algum dos senhores vereadores quer intervir. Eu, relativamente a esta matéria, tenho que dizer alguma coisa, porque em nome, de facto, da transparência, também se impõe que o faça neste momento. A questão da Agroalpiarça é muitíssimo mais profunda do que aquilo que o senhor vereador aqui refere. E a questão é mais profunda, é mais grave e é mais duradoura, porque parece que as coisas atravessou-se um período mau e de repente fez-se uma recuperação e que na análise que o senhor vereador faz, tudo isto é viável. Uma análise mais detalhada e, diria eu, mais realista da realidade impõe-se, porque na verdade as coisas não são exatamente assim. Não são exatamente assim por várias razões e o problema subsiste porque, e permitam-me que diga com clareza, porque não houve coragem para o resolver. Coragem, porque estas coisas têm necessariamente impacto e as decisões difíceis ninguém gosta de as tomar. Nós temos aqui algumas, não é só esta, temos várias que foram subsistindo ao longo dos anos, algumas têm 11 anos, 10 anos e que eram difíceis de tomar e que agora alguém vai ter que tomar, porque ou continuamos na mesma senda, vamos empurrando com a barriga, como se costuma dizer, ou assumimos a coragem de tomar certas decisões. No caso da Agroalpiarça, a situação é muito complexa. Verdadeiramente, a Agroalpiarça não tem viabilidade, porque a Agroalpiarça vive dos rendimentos de propriedades que não são suas e que não entrega ao seu legítimo proprietário, que devia, em bom rigor, estar a utilizar esses rendimentos designadamente para fazer a manutenção da Casa dos Patudos, que é uma coisa que custa muito dinheiro ao município. E, portanto, os investimentos que são feitos na Casa dos Patudos, os de grande dimensão até podem ser sujeitos, como foram, a candidaturas e a financiamentos comunitários, mas os investimentos necessários, correntes, para que a Casa dos Patudos se mantenha, que não é o caso, porque a situação da Casa dos Patudos também é complicada, do ponto de vista dos problemas que permanecem, que subsistem e para os quais não havia qualquer tipo de caminho desenhado. Designadamente a questão de se manter a situação de chover lá dentro, em vários sítios. E, portanto, isto só se resolve com uma intervenção. E para essa intervenção é preciso dinheiro. E as propriedades que são do município ou que são do legado José Relvas, que foi feito ao município, deveriam ser utilizadas num regime de boa gestão exatamente para fazer face às despesas com a Casa dos Patudos. Não é o caso. Porque estas rendas, cujo contrato inicial com a Agroalpiarça não prevê que fiquem na Agroalpiarça,
o contrato inicial não prevê a possibilidade e a capacidade da Agropiarsa subarrendar estas propriedades, mas é assim que acontece ao longo dos anos. Neste momento, essas propriedades não são da Agropiarsa e essas rendas são devidas à Câmara, mas não chegam à Câmara, como é evidente, porque senão a Agropiarsa não podia funcionar. Portanto, pensar-se que esta é uma situação em que a Agropiarsa tem viabilidade se nós melhorarmos o produto, se melhorarmos o marketing do produto, de um produto que vem de terras que neste momento estão na esmagadora maioria arrendadas com problemas gravíssimos porque o IFAP não está a aceitar os contratos. Nós fizemos os contratos exatamente nos mesmos moldes, a Agropiarsa fez os contratos de arrendamento para este ano, exatamente nos mesmos moldes que estavam feitos anteriormente. Até o município tomar uma decisão efetiva, até porque os agricultores já tinham a perspectiva de continuar com esses contratos e, portanto, a Agropiarsa fez exatamente os mesmos contratos. Acontece que o IFAP não aceita os contratos porque eles não estão subscritos pelo titular das propriedades. E, portanto, das duas uma, ou os contratos têm que ser celebrados diretamente com o município, o que significa que as rendas não entram na Agropiarsa, porque o município não pode fazer suprimentos à Agropiarsa e, portanto, as rendas estão feitas, se o arrendamento for feito diretamente pelo município, as rendas entram no município, aliás, como deveria ser, ou o Executivo atual delibera autorizar que a Agropiarsa subarrende aquelas propriedades. O que significa que o município toma a decisão de livremente abdicar dos montantes das rendas. O que é uma coisa muito duvidosa do ponto de vista da defesa do interesse do município, a que todos nós estamos obrigados a fazer. E, portanto, para além de todos estes problemas, temos os problemas dos ativos, temos os problemas das instalações, as instalações verdadeiramente... há ali instalações que são perigosas para os funcionários que lá trabalham, porque estão praticamente em perigo de ruína. As condições do resto das instalações para a atividade que a Agropiarsa desempenha estão longe de ser adequadas. Os ativos que lá estão não são da Agropiarsa na sua maioria, são os tratores, etc., são do município. E, portanto, questionamos nós que viabilidade é que a Agropiarsa tem, obrigando necessariamente o município a fazer estas transferências para equilibrar as contas, porque as contas são sistematicamente desequilibradas, aliás, como é normal, porque se a cooperativa sobrevive com as rendas que não deviam lá entrar, ou pelo menos que, entrando, deviam ser transferidas para o município, se mesmo assim tem este nível de prejuízo, a pergunta que se coloca é, então, e se não tiver as rendas, que nível de prejuízo é que tem? E, portanto, dizer-se ou pensar-se, na minha opinião, pensar-se que fazendo aqui uma operação de cosmética e fazendo uma promoção do vinho a outro nível, enfim, que nos custaria também algum dinheiro, sobretudo se pensarmos em avançar para a internacionalização ou para outro tipo de mercados. No fundo, é uma operação cosmética que muito dificilmente, aliás, até nas reuniões que nós já tivemos sobre esta matéria, quer com o Revisor Oficial de Contas, quer com a POC Alentejo, que nos dá aqui apoio em termos de gestão financeira, manifestamente não encontram do lado de quem domina a técnica de gestão, não encontram qualquer respaldo para nos dizer que isto é possível e que é viável e, portanto, que a prazo, se nós tomarmos determinado tipo de medidas, a cooperativa tem hipótese de avançar e de crescer e se dinamizar e de se autofinanciar. Não é esse o entendimento dos especialistas
e a realidade impõe-se sobre nós, quer dizer, não há volta a dar. Por mais que se tente, por mais que se procure soluções, a verdade é que essa realidade é inexorável. Nós não encontramos ainda, quer do ponto de vista de quem tem melhores conhecimentos que nós em termos de gestão de empresas, económica, financeira, quer da nossa análise do dia-a-dia da vida da própria cooperativa, nós não encontramos essa luz ao fundo do túnel de se dizer que se nós se tomarmos esta e esta medidas, a cooperativa tem possibilidade de vingar. Sendo certo que é verdade que diminuiu o seu endividamento relativamente a financiamentos bancários e, portanto, a dívida aos bancos andará na casa dos 100 mil euros, 80 e tal, mais alguma coisa que em princípio será recuperável, porque se trata de financiamento para projetos de vinha nova e, portanto, que estão em curso. É verdade também que tem uma dívida de mais de 800 mil euros ao município e que já teve mais, também é verdade que já teve mais, substancialmente mais. O problema é que esta situação tem-se vindo a arrastar e a viabilidade e a luz ao fundo do túnel, como disse, não se vislumbra. De qualquer modo, nós estamos a procurar encontrar uma solução que, de algum modo, não prejudique os trabalhadores, naturalmente, e encontre, do ponto de vista económico, financeiro e legal, encontre uma fórmula de nós tomarmos uma decisão relativamente àquilo que é o futuro da Agropiarsa. Portanto, dizer que relativamente a esta questão e esta necessidade de nós fazermos esta transferência financeira, ela coloca-se agora e há de se colocar sistematicamente ao longo dos anos, porque se nós quisermos fazer as coisas exatamente com o rigor com que elas devem ser feitas, aquilo que a realidade nos demonstra é que não há volta a dar a esta situação. De qualquer forma, o futuro também nos clarificará melhor a decisão a tomar. Assim sendo, eu punho ao ponto à votação relativamente à autorização para a transferência do montante de 46.547,85 € para equilíbrio das contas da Cooperativa Agroalpiarsa. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao fim da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala e eu pergunto se alguém se quer inscrever. O Sr. Coronel Eduardo Costa e o Dr. João Serrano depois a seguir. Tem a palavra, Sr. Coronel, se faz favor. Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários e público presente, que infelizmente somos só dois. Eu até trazia aqui um assunto, mas já que a Sra. Presidente abordou um problema extremamente complexo, eu gostaria de completar um bocadinho mais essa questão, se fosse permitido. E motivava-me em algumas expressões que o Sr. Presidente utilizou. Logo no princípio, recordo-me que utilizou, e vou citar, peso de manutenção que a Agropiarsa tem para o município ano após ano. E agora, no final, sem entrar em pormenores, houve duas palavras, uma que para mim é muito motivante, que é a palavra coragem, utilizada pelo Sr. Presidente, e a outra que é uma realidade que tem a ver com a verdade e com a transparência, que é inviabilidade. Existem em Portugal, salvo erro, 308 municípios, não sei se mais algum tem uma empresa municipal vocacionada para uma área que nada tem a ver com a atividade do município, que é a qualidade urbanística, a proteção civil, a segurança das populações, etc. Agora, produzir vinho, batatas e feijões, julgo que não é propriamente uma atividade. Mas se desse lucro, admitia-se, porque era uma receita para o município.
Agora, o que se passa é uma coisa perfeitamente dantesca, que é os contribuintes que pagam os seus impostos e os munícipes que pagam as suas contribuições a uma entidade para ter um retorno em termos de qualidade da missão principal da Câmara, e que parte significativa, ano após ano, dessas receitas não retornam para os municípios, mas vai para um buraco. Desculpem, uma expressão em linguagem popular, é um buraco. E a senhora Presidente caracterizou aqui perfeitamente. Eu penso, eu já há tempos abordei essa questão e houve alguma incompreensão. O senhor vereador Arraiolos referiu uma lei que é a Lei 50 de 2012, inicialmente até referiu que era de 2018, depois deve ter confirmado que era 2012, na versão atual da Lei 2 de 2020, que fala do regime jurídico da atividade das empresas locais, subentende-se as empresas municipais e intermunicipais. E tem o artigo 62, que fala de dissolução. É bem claro, resultados líquidos negativos ao longo de 3 anos, em 6 meses as empresas devem ser dissolvidas. A problemática dos funcionários também nesse artigo está prevista. Uma série de hipóteses, incluída a integração nos municípios, está prevista na lei. Agora, não podemos é nós a pagar as nossas contribuições e impostos para o município e parte desse valor, e o município que não vive certamente de uma forma folgada, como todos sabemos, com as heranças recebidas ao longo dos últimos 12 anos, ainda por cima tem que entregar uma parte significativa para uma entidade que é um buraco do qual não há retorno. Portanto, a minha questão não era propriamente esta, mas eu penso que a palavra coragem é importante e a verdade é esta, a empresa deve ser dissolvida, deve ser rentabilizado o património dos legados e as receitas devem ir para quem de direito. É tão simples como isto. Gostaria que nestes 4 anos houvesse essa coragem, eu já há tempos abordei essa situação no anterior variação e naturalmente chutaram, em linguagem popular, chutou-se para canto. A minha questão fundamental tem a ver com o mês de Abril. E era essa a questão que me trazia aqui. O mês de Abril é um mês particularmente motivante para o país em geral e para Alpiarce em particular. Porque há 2 acontecimentos que são relevantes. Um é o dia 2, que é o dia do município, o dia de Alpiarce, que teve um conjunto de atividades interessantes, e outro é o dia 25, dia da Liberdade, que também houve um conjunto de atividades muito interessantes. Eu, na última sessão, abordei uma questão que não é uma situação festiva, mas é uma situação que simbolicamente seria relevante, que era se o dia do município é dia 2 e se as atividades não são só específicas do dia 2, eu remeti à consideração da senhora Presidente que para o ano, portanto, inclui-se o dia seguinte, que é o 3, que se comemora o aniversário, não é uma comemoração, mas enfim, é uma evocação da morte de Salgueiro Maia. E é logo o dia a seguir, dia 2, dia 3, eu penso que simbolicamente das atividades, ir-se ao local e tomar-se uma iniciativa simbólica seria interessante. Reportando ao dia 25, quero dar também os parabéns pelo conjunto de atividades que houve de muita qualidade e perfeitamente diversificados, mas reparei que relativamente ao antecedente houve uma situação que não se verificou, certamente terá havido algum motivo. E eu penso que era simbólico também. Eu não gosto da palavra hipocrisia, que é uma pessoa ir a um sítio, dizer determinadas palavras de circunstância, no dia 25, no dia 26, fazemos coisas exatamente contrárias, como se passava com o anterior executivo, e eu posso dar aqui alguns exemplos, e já vou dar, sobre um outro assunto. Mas remeti à consideração que futuramente, eu sei que a Assembleia Municipal Extraordinária foi às 9h30, de manhã, eu gostaria de estar presente também na evocação, mas penso que ir-se ao local que tem o nome de Salgueiro Maia e ao local onde está um cravo alusivo ao 25 de Abril, deveria fazer parte, continuar a fazer parte, e de uma forma não hipócrita, como no passado, portanto, das comemorações do 25 de Abril. Um assunto que eu também tem a ver com o 25 de Abril, que é uma originalidade de Alpiarce, que é à meia-noite hastear-se a bandeira nacional. Eu penso que essa era uma atividade que não sei quais são as origens, mas é uma atividade que vai à revelia da lei e da eu sei que não é essa a intenção, e da respeitabilidade inerente à bandeira nacional. Existe um decreto-lei, que é o 150/87, que estabelece as regras a utilizar-se com a bandeira nacional, um conjunto de regras. E no artigo 6 refere lá que a bandeira é hasteada às 9 e até ao pôr do sol. Às 9 é fixo, o pôr do sol é variável.
Eu sei que a nível militar, inclusivamente de X em X tempo, sai um documento a dizer que, oficialmente, para efeitos do arreado da bandeira, o pôr do sol, do período de tantos a tantos, passa a vigorar a hora X. O que é que acontece? Em Alpiarça, o artigo 6º não se está a cumprir, porque estamos a hastear a bandeira à noite. E depois há outra coisa que eu não tive a oportunidade de estar agora no último hastear da bandeira, que penso que também não se esteja a cumprir, que é, admite-se que a bandeira fica hasteada para além do pôr do sol à noite, desde que tenha iluminação específica, focos a apontar a bandeira. Eu penso que nos locais onde a bandeira está à noite não existe iluminação específica. Não sei se há, se não há. Se há, pelo menos essa parte não está ultrapassada. Eu penso que a minha sugestão era passar-se a dar cumprimento ao artigo 6º, de que hastear a bandeira às 9 horas do dia 25, e estávamos de acordo com a lei, e explicar-se às pessoas isto. Porque senão as pessoas são manipuladas. Da mesma maneira, se por acaso houver a coragem no município de dissolver a Agropiarça, é importante explicar-se às pessoas as razões objetivas, porque senão são manipuladas também. E as pessoas, neste momento, por outras razões, também já estão a ser manipuladas, que eu sei que estão a ser. E isto vem a ver com uma outra coisa que não é aquilo que me trazia aqui, que é algum déficit de informação descendente, interna, aos munícipes, no sentido de não serem deficientemente manipulados. Portanto, a minha questão de fundo era, de facto, o abril, o dia 2 e o dia 25. Eu ouvi aqui com muito agrado uma expressão da senhora vereadora da oposição, que disse, e muito bem, que os assuntos devem ser falados no sítio certo e às pessoas certas e não nas redes sociais. Eu estou inteiramente de acordo, com uma pequena exceção. Quando nos sítios certos e nos locais certos as pessoas são desrespeitadas e são gozadas, como no passado acontecia, naturalmente resta-se ou o acobardamento ou divulgá-lo nas redes sociais. Vou dar só 3 exemplos muito rápidos e é importante para a história que as pessoas não se esqueçam. Eu vou ser rápido. Dia 13 de março de 2017, a munícipe Sónia Sanfona foi muito maltratada pelo Sr. Presidente, quando abordou as questões portanto, do benefício que se estava a dar à Arpica, com uma série de terrenos que foram doados. Nessa mesma sessão eu também fui muito maltratado. Também não é muito saudável haver presidentes que mandam vereadores para um determinado sítio eventualmente chocante. E também não é muito agradável haver presidente da Assembleia de Freguesia, que depois de criarem determinado incidente, vêm dizer, eu estou a citar, não sei se ficou em ata, mas há testemunhas, que agora não vão os senhores eleitos e os senhores presentes, desculpem a expressão, masturbarem-se para as redes sociais. Portanto, eu sou apologista que os assuntos devem ser nos sítios certos, às pessoas certas, quando há condições para isso. Quando há condições para isso. Era tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Coronel. Dr. João Serrano, se faz favor. Bom dia a todos. Muito obrigado. Somente um assunto que tem a ver com a atividade de costura, de bordados e de selagem, e que tem implicações numa decisão em relação à participação ou não na Feira Internacional de Artesanato, em relação a uma loja que a Lidiana, que a detém e que também é artesã, está disponível para continuar a utilizá-la, mas pondo também ao serviço das artesãs que queiram lá vender ou expor os seus produtos, que é uma loja ali no mercado. E, por fim, também tem a ver com a costura, os bordados e a tecelagem, que é a possibilidade, e nós estivemos a discutir isso no sábado passado, é a possibilidade de desocupar a sala grande, onde neste momento estão máquinas e onde as artesãs vão trabalhar, desocupar essa sala, se forem dadas as condições para se poder ocupar uma sala do primeiro andar que foi atribuída à Associação de Pais. Não é para retirar a Associação de Pais, é para poder trocar a sede da Associação de Pais com a sede da AIDIA, porque se formos lá, nós não conseguimos entrar na sede porque está tudo cheio de máquinas, está tudo cheio, é incrível entrar lá, e todo esse material poderia passar para essa sala grande, que serviria para expor as máquinas, para as artesãs poderem trabalhar. Era uma arquitetura ou uma engenharia perfeitamente possível, e creio que a própria Associação de Pais também estaria disponível para isso. Eles estão numa sala muito grande, é raro utilizá-la, e essa sala muito grande poderia ser
perfeitamente utilizada, libertando outros espaços que são necessários. Portanto, estas são ideias que eu trago aqui para esta sessão de Câmara e muito obrigado. Muito obrigada, Dr. João. Bom, então, tentando aqui rapidamente, e começo já pelo Dr. João Serrano, relativamente à questão das salas e da organização das salas no edifício Visconde Barroso. Como sabe, o edifício Visconde Barroso é organizado e administrado pela Junta de Freguesia e, portanto, esse é um assunto que tem que ser naturalmente tratado com a Junta de Freguesia, no sentido de se procurar a sua anuência na reorganização das salas. Eu não vejo, da minha parte, não vejo inconveniente nenhum se as várias entidades que têm as suas salas estiverem de acordo e houver essa disponibilidade da parte da Junta, não vejo inconveniente em que se possam reorganizar no edifício. Mas isso é uma coisa que a mim me ultrapassa. É uma questão que só a Junta de Freguesia é que pode contribuir para decidir e é que pode decidir. Relativamente às questões que o Sr. Coronel Eduardo Costa coloca, dizer-lhe que relativamente... Em relação à Feira Internacional do Artesanato, isso é uma decisão da Câmara. É assim, nós, eu estava aqui a falar com a Sra. Vereadora, nós recebemos uma revisão de preços última relativamente ao custo de um stand na Feira de Artesanato. A revisão de preços vem com uma alteração substancial do valor que está a ser pedido às entidades. E, portanto, nós não falamos sobre isso de passagem e nós não temos capacidade neste momento no orçamento para custear totalmente o espaço que nos está, ao valor que nos está a ser pedido neste momento. Estamos a falar de um valor que vai para além, bastante para além dos valores que foram, que custaram os stands, quer na BTL, quer na Nauticampo. São valores substancialmente mais elevados. O valor é que podemos transmitir às formandas? Eu não tenho aqui o valor, mas a Sra. Vereadora informa, está bem? Bom, relativamente às questões que coloca o Sr. Coronel, dizer o seguinte, no que diz respeito ao mês de Abril, como já foi tornado público, é a nossa intenção, o município de Alpiar se integra neste momento às comemorações nacionais dos 50 anos do 25 de Abril. Temos trocado muitas conversas com a Comissão Nacional, que está a dinamizar essas comemorações. Tem havido, ao longo deste ano já, um conjunto, portanto, lançou-se o início das comemorações este ano. Ainda ontem houve a abertura de uma exposição da Efêmera que também está enquadrada sobre a censura, que também está enquadrada nestas comemorações. E o nosso compromisso é, ao longo dos próximos 2 anos, termos, ao longo do tempo, e não só no mês de Abril, termos um conjunto de atividades ligadas exatamente às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. E, portanto, vão acontecer várias coisas ao longo do ano, que normalmente só acontecem em Abril ou na altura do 25 de Abril, mas que nós vamos fazer ao longo do ano, inseridas nessas comemorações nacionais e, portanto, que vão ter repercussão também a nível nacional, uma vez que integram essas comemorações e que é-lhes dada visibilidade e promoção a nível nacional. Estamos a falar de exposições, estamos a falar de seminários e colóquios, estamos a falar de atividades concretas e a questão da evocação do Salgueiro Maia e da homenagem que lhe estará subjacente será uma das atividades
que o município irá promover ao longo deste tempo, procurando encontrar aqui também com a Associação Salgueiro Maia e com um conjunto de outros parceiros os momentos certos e, objetivamente, o concreto das atividades. Nós estamos a planear esse círculo de comemorações até 2025, gostávamos que culminasse num momento interessante, muito importante para Alpiarça, e gostávamos que tivesse aqui, inclusivamente, a visita das mais altas entidades nacionais, mas isso implica, de facto, fazer este circuito até lá, e até lá nós teremos a oportunidade de ter muitíssimos momentos em que evocamos as memórias de Abril e, de alguma maneira, também queremos deixar perpetuado, sobretudo para os mais jovens, a história do antes e depois do momento imediatamente a seguir. E, portanto, faremos seguramente, não faltará essa oportunidade de nós diversificarmos as comemorações e estendê-las ao longo do tempo. Relativamente à Assembleia Municipal Extraordinária, a nossa opção dela se realizar este ano às 9h30 da manhã tem algumas razões subjacentes, correndo o risco de sabermos que talvez àquela hora haja, não digo das pessoas mais velhas, mas sobretudo dos mais jovens, alguma indisponibilidade para estarem e para acompanharem o momento. O que se passa é que nós quisemos assinalar a noite do dia 24 com um espetáculo, que é um espetáculo único. É um espetáculo que foi criado exclusivamente para as comemorações do 25 de Abril. É um espetáculo que integra as comemorações nacionais. É uma antestreia de um espetáculo nacional e nós quisemos concentrar as atenções das pessoas exatamente nesse espetáculo. O que inibiu o estarmos a realizar várias atividades antes do espetáculo que, de algum modo, mantivessem as pessoas muito tempo ocupadas e não se centrassem exatamente, que o objetivo foi dar essa ênfase àquele espetáculo. Foi um momento muito importante, julgamos nós, para assinalar esta comemoração. E depois nós já tínhamos programado no dia 25 fazer várias atividades, as atividades esportivas, aliás, que são atividades que não são nenhuma inovação. As coisas, quando se fazem, não têm que ser todas novas, só para serem diferentes. Há coisas muito boas que se fazem há muitos anos e que nós consideramos que as coisas boas que se fazem há muitos anos podem-se continuar a fazer, devem-se continuar a fazer. A prova desportiva, a Corrida dos Patudos, é um ex-libris já da manhã de 25 de Abril e, portanto, tem acontecido. A prova na pista, não obstante não ser organizada pelo município, tem a colaboração do município e, portanto, é uma prova da associação e que também já habitualmente decorre no dia 25. E a nossa preocupação foi, para além de nós introduzirmos aqui uma nova atividade, que foi uma caminhada pela paz, que fizemos às 11h30 da manhã. Porquê é que nós antecipámos a realização da Assembleia para as 9h30? Exatamente para permitir que as pessoas que estivessem na Assembleia pudessem participar na caminhada e pudessem ainda ir ao final das corridas, pudessem estar com as crianças e com as famílias que participaram na Corrida dos Patudos, pudesse haver uma convivência e um envolvimento das pessoas nas várias atividades e, portanto, optámos por fazer a Assembleia mais cedo e permitir que toda a gente pudesse acompanhar todos os outros eventos, como foi o caso da esmagadora maioria dos eleitos, das várias forças políticas. Estas coisas não são obrigatórias ou não são estanques e, portanto, nós podemos retirar daqui algumas ilações e podemos, eu julgo que é importante continuarmos a fazer a Assembleia Municipal Evocativa do 25 de Abril, julgo que é um momento importante
para que os munícipes, os eleitores, possam reconhecer nos eleitos a capacidade de transmitirem aquilo que é o seu sentimento e aquilo que foi a sua vivência. Há muitas maneiras de comemorar o 25 de Abril. A liberdade permite-nos até ser criativos e fazer coisas diferentes, e não quer dizer que elas não venham a acontecer. De qualquer modo, para nós foi considerado importante manter estes dois momentos: o momento da Assembleia Evocativa do 25 de Abril e o momento do hastear da bandeira e do toque do hino nacional, exatamente à meia-noite. E o Sr. Coronel diz isto vai ao arrepio da lei, não tenho dúvida nenhuma, mas há algumas tradições que continuam a ir ao arrepio da lei, que eu acho que não são danosas, antes pelo contrário, para os símbolos que são utilizados. Na verdade, aquilo que eu entendo e que nós entendemos que a cerimónia do hastear da bandeira à meia-noite significa é, no fundo, o renascimento de Portugal. É, no fundo, um momento fundador, um novo momento refundador do país. Verdadeiramente, as nossas vidas, enquanto cidadãos livres, começaram ou recomeçaram naquela madrugada. E o hastear da bandeira, o tocar-se o hino do MFA, o tocar-se o que foi o movimento das Forças Armadas que esteve na origem da Revolução, e o tocar-se o hino nacional, hasteando a bandeira do município e a bandeira nacional, é uma homenagem que se faz exatamente a esse momento que nós consideramos que foi refundador do próprio país, da forma como o nosso modo de vida se estabeleceu, daquilo que nós somos hoje enquanto democracia e enquanto país. E, portanto, tem esse objetivo. Eu percebo que na leitura estrita da lei ele não encontre acolhimento, mas eu julgo que o optarmos por fazer aquela comemoração naquele momento tem um sentido especial e, como diz, se calhar é único em Alpiarça. Nós temos aqui algumas especificidades, umas boas, outras menos boas, e eu acho que esta não é necessariamente negativa. Mas, quer dizer, se considerasse ou se considerar que isto é uma afronta a um símbolo nacional, é evidente que nós não estamos aqui para afrontar símbolos nacionais, antes pelo contrário. E eu julgo que, no fundo, até é uma homenagem, é uma forma particular e única e simbólica de nós assinalarmos esse momento. Julgo que não vem daí grande mal ao mundo, mas, enfim, é uma coisa que, se alguém se sentir ofendido ou se sentir que é uma violação grosseira da lei, a nossa abertura para reponderar as coisas é completa e total. Relativamente à iluminação, ela foi lá colocada. Houve essa preocupação exatamente de ter um ponto de luz a iluminar a bandeira durante a noite. Dizer que relativamente à informação aos municípios, é a intenção deste Executivo reabilitar o boletim municipal e, portanto, nós vamos compilar e fazer sair um primeiro, há de ser a continuidade, mas com o exercício deste Executivo é o primeiro boletim municipal, nós vamos fazer sair um boletim municipal com informação, enfim, a mais variada possível aos municípios e, portanto, contamos ter essa ligação mais direta e essa proximidade que também julgamos que é importante, até para esclarecer algumas coisas e para colocar algumas coisas no devido lugar. E pronto, e julgo que é... diga. A questão da eventual dissolução A questão da agroalpiarça é uma questão que está em cima da mesa, até porque se de facto a lei que citou é exata, ou seja, é rigorosa e é a lei que se aplica, há a obrigatoriedade de dissolução, neste caso, independentemente desta ser uma situação particular. Estamos a falar de uma cooperativa, não estamos a falar de uma empresa municipal, mas no fundo, e de acordo com as várias entidades que nós consultamos, a interpretação é exatamente a mesma.
Aquilo que nos tem sido reiteradamente dito é que, com os 3 anos de prejuízo consecutivo, que haverá que haver uma dissolução da empresa. De qualquer modo, como lhe digo, com todas as situações devidamente precavidas, porque estamos a falar de 8 funcionários, neste caso, que têm, naturalmente, que são enquadráveis em termos do município e, portanto, isso também não será uma situação que seja problemática. De qualquer modo, esta é uma situação que nós temos em apreciação e sobre a qual uma decisão desse género só pode ser tomada se efetivamente se verificarem os requisitos que a lei determina. Qualquer decisão anterior, nós estamos a tentar ultrapassar esta questão dos contratos, vamos ver como é que é possível ultrapassá-la, se é possível ultrapassá-la, sem haver aqui violações grosseiras da lei, neste caso, mas está em cima da mesa, estão em cima da mesa os vários cenários. Nós não tomamos ainda uma decisão, mas vamos tomar. O Executivo tomará uma decisão e a decisão há de estar e há de ser seguramente fundamentada. E, portanto, nós não vamos tomar decisões assim no ar, mas consideramos que há assuntos que, para a defesa dos interesses do município, obrigam a que se tomem decisões. E as decisões não são sempre agradáveis. Há decisões que não dão votos a ninguém, antes pelo contrário. Mas que são imperativas, de facto, para defender os interesses do município. Isso não tenho dúvidas. E, portanto, por isso é que eu digo que é preciso alguma coragem para as tomar, porque as coisas impopulares são sempre difíceis de assumir. Não é? As pessoas não gostam muito de tomar decisões, enfim, que não são assim muito agradáveis, muito consentâneas com aquilo que as pessoas às vezes imaginam ou esperam. A questão é que, e por isso é que nós queremos ter os pés assentes na terra e queremos estar devidamente munidos de informação e de justificação para garantir que estamos a tomar a melhor decisão para o município. Mas seguramente que haverá uma decisão, isso posso garantir. Bom, não sei se há mais alguma intervenção. Eu ia dar a palavra à Vanessa para fazer a leitura da minuta da ata. Muito obrigada.